Pessoal, vídeo rápido hoje, mas muito importante. Eu queria um pouquinho da atenção de vocês, porque nesse vídeo eu vou mostrar alguns gráficos. Eu vou mostrar dois gráficos extremamente importantes. O gráfico do título de 10 anos americano e o gráfico do EWZ, que é um ETF nos Estados Unidos. E eu vou explicar aqui o porquê que parece que o Brasil pode ser a bola da vez. No mercado financeiro, a gente não consegue adivinhar nada. E quem fala alguma coisa com total certeza, muito provavelmente vai errar. Porque se o cara tiver total certeza daquilo que ele fala, 100% de certeza, e realmente acontecer, ele é bilionário em um ano. Então, ter certeza total, só ao longo do tempo, as coisas vão acontecendo, você vai validando a sua hipótese. E aqui eu vou trazer uma hipótese, e pelo que eu estou vendo, bastante válida, mas que vai se tornar verdadeiro ou não ao longo do tempo. E ao longo do tempo eu não digo 20, 30 anos. Ao longo do tempo, coisa de 2, 3 anos. É rápido. Isso para o mercado é rápido. Eu vou botar na tela aqui, primeiro o gráfico de 10 anos do título americano. E a gente percebe que ele é bastante volátil, mas esse gráfico é de 2002 até hoje, final de 2023. E isso significa, esse gráfico, ele é o preço desse ativo. Então ele tem um rendimento específico lá no seu final, e quando as taxas de juros sobem ou descem, ele alterna seu valor. Então se ele tem um valor específico lá no final do seu rendimento e a taxa de juros cai, que é o que aconteceu nos últimos anos nos Estados Unidos, esse título ele tende a ter um valor mais alto, ou seja, um rendimento menor. Se ele vai te entregar um certo valor sempre, ele sempre vai te entregar, vai te pagar no final das contas um valor específico. E o que vai diferenciar é o valor que você paga nele agora. Então, se um título sempre for te entregar R$1.000, como tem, né, títulos brasileiros, e a taxa de juros tá baixa, pode ser que esse valor seja 950, isso é só um exemplo. Porém, se a taxa de juros estiver mais alta e esse título for render mais, o valor final dele vai ser o mesmo. O que vai diferenciar é o valor que você paga nele. Então, se um título lá no final fosse te pagar R$1.000, agora ele estaria custando R$900, R$800, que seja. Então, é importante entender isso antes de dar uma olhada mais a fundo nesse gráfico aqui. E dá para perceber que o valor dele agora, e eu não vou ficar me apegando aos números dos 108, 110, 140, não, porque é um mercado tão grande e um tempo de dias tão grande para esse ciclo acontecer que esse valor específico eu não acho que vale a pena olhar, mas eu acho que vale a pena olhar qual que foi o andamento, o que aconteceu nesse gráfico, ou seja, no preço do produto, no preço do título. Em meados de 2006, 2007, ele estava valendo mais ou menos o que está valendo hoje. O que aconteceu nos próximos anos foi uma queda muito grande na taxa de juros americana. E como eu expliquei, se a taxa de juros americanos cai, os títulos rendem menos, então o preço desses títulos sobe, porque no final ele vai entregar sempre o mesmo valor. Então, os investidores eles começam a correr desses títulos, eles começam a ter o rendimento cada vez menor. E a gente está olhando aqui e não dá para entender que então é simplesmente ele ficar sempre nesse título. Uma hora ele vence. Todo dia está vencendo algum título que foi comprado lá no passado. E também tem investidores novos que têm que procurar as oportunidades que estão acontecendo na época. Então eu vou mostrar um outro gráfico aqui, que é o EWZ. Esse aqui é o gráfico de um ETF americano, de um conjunto de ações brasileiras negociadas na Bolsa de Valores americana. E você vai ver o que aconteceu. Olha isso. Na mesma época, meados de 2005, 2006, o valor dessas ações explodiu. E não tem nenhuma mágica aqui. Quando os títulos americanos começaram a valer menos, quando eles começaram a ter um rendimento menor, foi o momento que os Estados Unidos começou a baixar sua taxa de juros, que é o esperado para meio do ano que vem começar a acontecer. E nesse momento, o mundo começa a crescer, a infraestrutura começa a melhorar, as empresas começam a comprar mais commodity, comprar mais produtos que o Brasil vende,
comprar mais produtos que o Brasil exporta para poder daí beneficiar e fazer seus produtos. Isso é uma coisa muito grande que tem um potencial absurdo e que, olhando assim, parece muito simples. Então, se os Estados Unidos vai baixar a taxa de juros para no futuro reaquecer a economia, que a ideia dele agora é exatamente ao contrário, ele está subindo a taxa de juros para desaquecer a economia, que é o que está acontecendo. Ótimo, está tendo resultado. Daqui a alguns meses, a economia vai estar mais desaquecida e aí o Fed vai ter que fazer o quê? Ao contrário, ele começa a baixar a sua taxa de juros para aquecer a economia. Ele não pode matar a economia de vez, ele só tem que controlar a inflação. E foi exatamente o que aconteceu e é exatamente o que parece que está acontecendo agora. E quando isso acontece, você vê que essa cesta de ações quase triplicou. Isso eu estou falando de uma cesta de ações. Deve ter muitas ações que caíram ou subiram um pouco nesse momento, mas deve ter muitas ações que subiram vezes 10, que subiram 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. E isso se torna uma oportunidade ímpar de uma pessoa qualquer se tornar um grande investidor, aproveitando o timing, aproveitando o momento certo. E logo depois disso a gente consegue ver uma queda grande e nunca mais se recuperou, nunca mais voltou o preço. Todas essas ações são negociadas em dólar. Então, se o dólar começou, por causa do governo brasileiro, a partir daí a subir muito, o valor dessas ações começaram a ficar menor, porque é tudo negociado em dólar. Então, se o dólar começa a valer mais, a ação fica mais barata. E é o que a gente está vendo nesse gráfico aqui. Então, não tem muito mistério, não tem muito segredo que eu estou tentando trazer aqui. O que eu faço é estudar o que já aconteceu, ver o que está se mostrando acontecer agora e tentar aproveitar essas oportunidades. E é o que eu estou trazendo para vocês. E se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma a pelo menos esclarecer um pouco das oportunidades que aparecem no mercado, eu peço que curta aqui embaixo e comenta aqui embaixo se tem algum assunto específico que você queira que eu faça um vídeo. E por hoje é só, e vamos continuar estudando e trazendo informação de qualidade aqui para vocês.